Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Falando de Graça. Eu quero chamar sua atenção novamente para a Palavra de Deus, para essas boas notícias para pessoas que são imperfeitas. Você e eu estamos perdoados, somos perdoados totalmente em Jesus Cristo. E agora? Nesse vídeo eu quero chamar sua atenção para duas parábolas que são muito parecidas na Bíblia. Uma se encontra no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Uma parábola muito interessante. Na verdade, Jesus está explicando o modo como você deve tratar seu irmão caso ele falhe e fracasse. Você deve mostrar muita graça e misericórdia. E um dos discípulos pergunta a Jesus até quando se deve perdoar alguém que ofende. 7 vezes ao dia, e Jesus vai dizer depois que nós devemos perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7. E aí, a partir daí, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. Agora você precisa parar para ter uma ideia. Jesus está falando aqui de uma coisa extremamente exagerada, mas muito importante para estabelecer o ponto. 10 mil talentos era a dívida dessa pessoa. Bom, se você e eu não estamos familiarizados com essas medidas, com as moedas da época bíblica, isso fica às vezes confuso para nós. Na época romana, por exemplo, um talento equivalia a 6 mil denários. Mas você também não sabe o que é um denário. Às vezes a gente nem sabe o que esses termos significam. Mas um denário era quase o salário de um dia de um trabalhador comum. Agora imagina só, se a gente pensasse aqui em termos de valores, vamos falar em dólares, né? Uma moeda um pouco mais forte. Se o salário de uma época daquela época fosse equivalente a 50 dólares, 50 mil talentos, ou 10 mil talentos, equivaleriam a uns 3 bilhões de dólares. Sabe, na lei do Senhor, um talento pesava mais ou menos, trazia uma quantidade de ouro que equivalia a uns 350 dólares nos dias de hoje. Isso equivaleria a uns 4 bilhões, mais ou menos, de dólares. Sabe, isso é um número muito absurdo. É um número impressionante. Jesus está falando que alguém estaria devendo o seu Senhor o equivalente a 3 ou 4 bilhões de dólares. É uma dívida muito alta. É um valor impossível de ser pago. E o texto diz que esse Senhor chamou ele para prestar contas, e quando ele foi até ele clamou por misericórdia. E o seu Senhor o corrigiu. E perdoou, na verdade. O Senhor disse a ele, está perdoado, vai embora. E depois que ele saiu, a parábola diz então que ele encontrou um conservo. E ele disse a esse conservo que lhe pagasse. E ele lhe devia o equivalente a 100 dinheiros. Bom, 100 dinheiros ou 100 denários nos dias de hoje seriam equivalente a uns 10 mil reais, por exemplo. Então imagine alguém que devia o equivalente a 4 bilhões de dólares, devendo mais ou menos uns 10 mil, encontrando alguém que lhe devia 10 mil reais. Seu senhor acabou de perdoá-lo 10 bilhões de dólares, mas ele não conseguiu perdoar alguém que devia a ele 10 mil reais. O ponto da parábola, com esses números todos, é exatamente o finalzinho dela. Jesus diz que depois que o senhor desse rapaz descobriu o que ele fez com seu conservo, mandou chamá-lo e disse: não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E aí ele finaliza dizendo: assim também vos fará o Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão a sua ofensa. O que essa parábola quer nos ensinar é que quem realmente entende a grandiosidade do perdão de Deus, o quanto ele foi perdoado dos seus pecados, que sua dívida era uma dívida impossível de ser paga, o exagero que o Senhor Jesus dá aqui nos valores que esse homem devia é para mostrar o quão exagerada e impossível é para nós pagar a nossa dívida diante de Deus por causa dos nossos pecados, mas Deus perdoou. E Deus perdoou ao custo do sacrifício de Jesus, da morte de nosso Salvador. Portanto, qualquer ofensa que alguém cometesse contra nós, ou que cometa contra nós,
não se compara à nossa dívida e ofensa contra Deus. E se Deus, cheio de graça e de misericórdia, nos perdoou, a resposta que devemos dar a quem nos ofende, a quem peca contra nós, a quem faz algo contra nós, é perdoar do mesmo jeito que fomos perdoados, com a mesma qualidade de perdão, com a mesma disposição para perdoar. Se você não perdoa, é porque não soube, não experimenta, não sabe o que é ser perdoado. Se você não perdoa, porque você não experimentou esse perdão. E o mais grave é que Jesus deixa claro que se do coração você não perdoa, você não experimentará mais e mais dessa graça perdoadora na sua vida. Então essa é um alerta interessante, uma parábola sobre alguém que devia muito. Quem é perdoado por Deus deve estar sempre disposto a perdoar. Por isso ele diz não apenas 70 vezes 7, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes. É uma forma de dizer você deve perdoar sempre, não apenas uma única vez, 2 vezes, não há limites para isso, assim como não há limites para o perdão de Deus. Para você, você também não deve dar limites no seu perdão para o seu irmão. Mas há uma outra parábola contada muito semelhante a essa, no capítulo 7 de Lucas. Jesus foi convidado para a casa de um fariseu. Eu acho que você lembra dessa história. E esse fariseu, chamando Jesus, o texto diz que rogou esse fariseu que comesse com ele, e entrando em casa, o fariseu assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, a enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, a beijar-lhes o pé e a ungir-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava com si, dentro do seu coração, da sua mente: se esse homem fosse profeta, ele saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. A resposta de Jesus foi contar uma parábola. Ele disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E ele disse: diga, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro, o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, qual deles o amará mais? E o fariseu disse: tenho para mim que aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgais bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito o amou. Mas aquele a que pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz. A resposta para essa pergunta: quem é esse? Esse é o próprio Deus. Jesus está contando essa parábola para mostrar a indiferença, para fazer um contraste entre a indiferença do fariseu com Jesus e a devoção da mulher para com Jesus. O homem foi tão indiferente a Cristo que não ofereceu nem mesmo as boas-vindas comuns da época do nosso Senhor Jesus. Lavar os pés, dar um beijo no rosto de boas-vindas, ungir a cabeça com óleo. Ela não fez apenas isso, ela fez muito mais do que isso. Uma atitude muito mais humilde e quebrantada. Uma indiferença a Cristo, contrastada com uma devoção quebrantada na presença de Deus. A parábola conta 2 pessoas que devem. Uma deve muito, outra deve menos. A pergunta é: quem vai amar mais o seu Senhor? A resposta que Simão dá é aquele que tinha maior dívida. E ele diz exatamente isso. O que Jesus está querendo ensinar com essa parábola é muito simples. Não apenas o fato de você ser perdoado deve mover você a perdoar as pessoas com o mesmo perdão que recebeu, mas deve criar em você uma devoção a Deus, uma adoração a Deus genuína. Você deve amar o Senhor com todo o seu ser, dedicar-se a Ele com toda a sua vida, por causa do grande amor com que Ele te amou e do perdão gracioso que Ele tem por você. Não apenas você deve estar disposto a perdoar pessoas, mas você deve estar disposto a entregar toda a sua vida a Jesus, a viver inteiramente para Ele. Pense no sacrifício que foi, em tudo aquilo que Ele fez para perdoar e na incrível dívida que você tinha, que já não tem mais, porque se você está em Cristo, Deus não tem mais nada contra você.
Esse perdão deve levar você a devotar-se, a dedicar a vida ao Senhor. Veja, Deus não nos chamou, pelo perdão da graça de Jesus, a vivermos tentando obedecer à lei ou tentando viver por uma performance para agradá-lo. Não, ele te chamou a expressar o seu amor de alguém perdoado, numa vida que o agrada e que o honra. É isso que Deus quer de você, que você seja tão devotado a ele, tão inclinado a adorá-lo, que você não queira viver para ninguém mais a não ser para ele. E uma das formas que você vai mostrar o quanto você ama o Senhor é perdoando pessoas, assim como você foi perdoado. Veja como essas duas parábolas nos ensinam que uma vez que Deus nos perdoou, é assim que devemos ser: adoradores devotados e perdoadores constantes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você gostou, se você quer que outras pessoas ouçam essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Faça com que essa mensagem se espalhe o máximo possível, porque as pessoas precisam entender que elas são salvas pela graça, são totalmente perdoadas em Jesus, para que vivam essa vida de liberdade que a graça de Deus dá. Que Deus abençoe você em nome de nosso Senhor Jesus.